Olá, você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Opa, e aí, Rômulo? Como você está hoje, cara? Fala, Daniel. Na paz. Eu estou bem, cara. Estou com saudade de jogar Savage. Estou num limbo aí de ausência de jogos já tem um tempo. Espero que esse limbo passe rápido. Eu vou me mexer para isso acontecer. Porque não vou esperar simplesmente as coisas acontecerem, né? Mas, poxa, tô com saudade de jogar, meu brother. Mas eu tô animado de falar. Olha, Rômulo, as pessoas já estão começando a ficar preocupadas com você, Rômulo. Já faz vários episódios que o seu status é estou com vontade de jogar. Rômulo, você realmente, eu acho que tá precisando achar um joguinho. Ó, se vocês aí tiverem um jogo pro Rômulo, vocês coloquem no comentário que estão chamando o Rômulo pra jogar, porque ele tá precisando de jogar. É isso aí. Mas eu tô com ideia, Daniel. Eu tô com a ideia real de voltar a narrar novamente. E vou ver se eu ressuscito aquele grupo antigo que eu estava jogando, o Interface Zero. E eu acho que eu vou voltar a narrar uma história de Necessary Evil. Eu achei muito massa a época que eu narrei essa aventura. Foi para outro grupo. Mas eu acho que o potencial de criação daquele mini cenário ali é muito interessante, sabe? E aí acho que agora que nós temos o compêndio aí 100% traduzido, apesar que eu usava traduzido mesmo na época, mas eu acho que é isso. Eu vou voltar a escrever algumas coisas para um mal necessário. Pô, que legal. Eu cheguei a jogar ele uma vez, a gente jogou uma campanha, né? E foi muito bacana o Necessary Evil. Eu gostei dele. Eu vou dizer uma coisa, eu tive muita dificuldade foi de jogar como vilão, né? Porque esse cenário você joga como vilão, mas você ainda tem que fazer coisas, entre aspas, assim, boas, né? Porque sumiram todos os heróis e sobrou para os vilões resolver o problema, né? Se os vilões não fizerem nada, acabou, né? Para não dar nenhum spoiler aí pro pessoal que quer sobre, mas os vilões vão ter que fazer alguma coisa, porque só tem vilão, né? Eu tenho muita dificuldade de jogar como vilão. O pessoal que tava jogando comigo, eles estavam com vilões e assim, fazendo coisa de vilão mesmo, matando, sabe? É, intimidando, fazendo umas coisas assim que super de vilão. E eu assim, pô, e eu fico sempre assim, será precisa mesmo, gente, fazer isso? Eu acho que a ideia, Daniel, do cenário é o seguinte: é a ideia de você ser um vilão em que você tem suas ambições, você é egoísta, você está preocupado com as suas coisas, porém, o mundo ao seu redor está tão destruído que para você alcançar os seus objetivos obscuros, egoístas, malignos, o mundo precisa ser recuperado para que isso aconteça. Então eu acho que a tática para poder fazer uma narração em um jogo desse tipo é isso: colocar verdades meio cinzentas dentro desse cenário, colocar maldades que não sejam explícitas como maldade, e também, antes de tudo, que eu acho muito interessante nesse tipo de cenário dual, assim, a ideia de tentar mostrar para os jogadores que determinadas bondades que eram alicerces do cenário não eram tão bondades assim. Talvez eles eram bondades camufladas, uma parada meio ali The Boys, sabe? Que você observa de uma aparência de bondade, que também tem seus pontos egoísticos ali. Né? Eu acho que talvez esse poderia ser um caminho ali a de se levar. Sim, sim. E essa parte que você falou dos objetivos dos personagens é super importante, né? Acho que fica importante uma sessão zero em que todos os personagens têm que ter um objetivo que se classifique dessa forma, né? Perfeito. Porque é um filtro, né? É um filtro, mas os heróis têm que ter um. Não, não são heróis, né? Os vilões dessa história têm que ter um motivo para fazer alguma coisa, né? Porque se for um vilão que só quer o caos, vamos dizer assim, né? Só quer o caos, quer ver destruição, esse vilão não tem mais o que fazer. É verdade. Apesar que eu acho que é um certo clichê que colocamos nos vilões também. Muitas vezes a gente acha que um vilão, e é colocado por causa dessa sociedade meio dual nossa, onde nos leva a entender de que realmente o mundo é feito de bom e maus, segundo ao meu ver, de que os vilões são criaturas completamente desajustadas e que como se eles não tivessem princípios, valores também dentro da sua maldade, eles
tivessem parâmetros específicos, tivessem motivos para serem dessa forma, e eles não são simplesmente um caos absoluto. Eu acho que esse caos absoluto, ele não existe dentro de um vilão. O vilão, ele tem o seu caos de um motivo, um porquê desse caos e o que ele quer levar com esse caos. A não ser que a gente esteja falando aqueles vilões de Hanna-Barbera, que é os caras que entram na cidade, começam a destruir tudo aleatoriamente, e eu acho que nenhum vilão de verdade sério é desse jeito, sabe? Não, não. Não, você tá certo. E são vilões que a gente lembra, né? Por mais que eu não tenha exemplos aqui, os milhões. Os vilões. Bom, eu acho que o único que eu vou ter um exemplo aqui é o Thanos, né? Ah, Que perfeito. ele é um vilão, claramente vilão, mas quando a gente entende a história, o ponto de vista dele, você fala assim, pô, ele tem uma certa razão, né? São os melhores vilões, são esses, né? Que a É, gente entende. os porquês, né? E eu acho que uma série que eu achei fantástico essa colocação dos vilões foi justamente The Walking Dead, onde a gente percebe que os vilões têm essa camada de por que eles são assim e o que eles querem frente a isso. E de forma muito interessante que eu acho, o Necessary Evil, ele pode ter um quê meio The Walking Dead, do mundo destruído, onde as pessoas precisam reconstruir, refazer uma sociedade, sabe? Eu acho que isso é um como interessante aí. Claro, tirando a questão propriamente dita dos zumbis, né? Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. Tem que ter uma boa motivação, né? É isso. Porque até pro narrador, né, poder puxar o vilão. Porque se é herói, é que fica aquela coisa, né? Você é um herói, então as pessoas estão precisando de ajuda, você vai lá, né? Ou vai explorar um tesouro, alguma coisa assim. Mas ter essa. Saber os motivos do seu vilão como personagem é muito importante pra mesa, né? Porque aí dá pro narrador a capacidade de falar: olha, isso aqui é interessante pro seu vilão por causa disso. E aí Perfeito. puxa o vilão pelaquela aventura, né? Verdade. Massa, massa. E aí hoje falamos um pouco de vilões aqui, porque pareceu assunto espontâneo, mas a nossa pauta de hoje é sobre dificuldade no Savage Worlds. Pô, muito bom, muito bom. E ela veio porque é uma coisa que eu penso bastante enquanto eu estou narrando, né? Então deixa eu informar aqui. Por que eu penso nisso quando eu estou narrando? Por exemplo, no Savage Worlds tem penalidades, né? Então se o personagem receber um ferimento, seja num combate ou num encontro rápido perigoso, né? Aquele personagem recebe uma penalidade por causa do ferimento. Então, um ferimento é -1 de penalidade. Aí toda vez que o jogador for rolar os dados, tem lá seu resultado e subtrai 1. Só que tem umas outras penalidades também de coisas gerais, né, Romulo? Porque, por exemplo, se o jogador estiver tentando fazer uma coisa difícil, tipo achar uma pista em um quarto escuro, sabe? Aí o narrador coloca uma penalidade naquela jogada também. Por quê? Porque tá escuro. E aí até eu, como esse é o assunto central hoje, né? Eu vim aqui no livro para dar uma olhada o que o livro fala disso. E o livro é muito, muito geral, né? Ele fala se for uma coisa fácil, tipo encontrar pegadas na lama, é +2. Se for uma coisa difícil, tipo encontrar essas pegadas na luz de uma tocha, pode ser -2. E aí se tiver de noite, talvez seja -4, certo? Então, +2 é um modificador que ajuda, os menos é um jogador que atrapalha. É um modificador que atrapalha. Ok. Aí qual é o meu dilema quando eu tô narrando, Romulo? Se eu tô vendo que o personagem já tá ferido, e eu falo, você vai fazer uma coisa difícil, você coloca um -2 em cima daquilo, fica -3, que apareceu várias vezes na nossa aventura curta, né? Foi verdade. Aí eu fico pensando naquele momento, né? Eu vou, como narrador, ser aquela pessoa do tipo, não, a ação é procurar essa pista no quarto escuro. Se você tá com um modificador negativo ferimento, não é problema meu, é problema seu, entendeu? Ou eu vou falar assim, poxa, a pessoa já tem -1 de ferimento. Então vamos só adicionar -1 aqui, fica -2, sabe? O que você acha sobre essa conversa? Entendo, entendo. Daniel, eu gosto de analisar sempre quando eu tenho um certo parâmetro para poder
estipular a dificuldade das minhas jogadas, que eu proponho aos jogadores, né? Primeiro, eu sempre entendo de que as características, e aí isso inclui as perícias e atributos, elas têm quase como ações corriqueiras, né? Eles têm atitudes e coisas mais comuns que se busca em fazer esse tipo de ação, né? Nessas coisas corriqueiras, dessas características, eu atribuo isso como um modificador zero. É a jogada simplesmente utilizando, no caso dos jogadores, o dado de característica e o dado selvagem. Quando o personagem vai fazer algo muito inusual daquilo, que até acontece e está dentro das possibilidades que ele pensa na mente dele, como um indivíduo que manipula aquela característica, né, eu coloco o modificador de -1. Né? Então, por exemplo, um hackear. Todo indivíduo utiliza, dentro de um universo cyberpunk, né, uma característica de hackear, onde ele hackeia pessoas que ele está andando no meio da rua, uma máquina de refrigerante, talvez ele hackeie ali a senha da fila, o mostrador da senha, quando ele precisa pegar uma fila de alguma coisa, sabe-se lá como que sejam filas num futuro distópico. Né? Então são coisas inusuais, coisas normais que acontecem, né? Porém, existem coisas que fogem dessa linha normal. E aí eu consideraria essas coisas inusuais -1. É uma coisa que o personagem não faz normalmente no tempo dele, utilizando essa característica. E aí eu consideraria isso, dependendo da característica, uma penalidade ali de -1. Né? E aí eu colocaria uma penalidade 2 com uma característica difícil. Difícil, mas como difícil? Rara. É uma possibilidade de utilização daquela característica que é muito mais inusual do que a anterior. É mais raro mesmo. É uma coisa que, de repente, dentro do dia a dia de um personagem, ele faça isso, sei lá, uma vez por mês. Ele encontra uma situação desse tipo, rara, que leve a essa penalidade de -2, por exemplo, sabe? E aí a gente estaria indo uma penalidade -3 como muito difícil, como uma coisa que o jogador nem imaginou que um dia ele passaria. É uma característica que quando ele se depara, aquilo é tão impactante, o nível de complexidade daquela situação, que nem ele acha que um dia ele passaria por uma situação daquela. Né? Então, perceba que uma penalidade -3, por mais que ela seja possível em termos de regras propriamente dita, o próprio jogador, o próprio personagem, na verdade, passará por isso pouquíssimas vezes, por situações que trariam uma penalidade exclusiva de uma característica como -3. Eu gosto de colocar dessa forma, sabe? Essas coisas. Mas colocando nesse ponto. E aí o -4 seria uma característica, um teste impossível, em que pelo menos o jogador, o personagem, acredita que ele nunca seria capaz de fazer isso. Mesmo que ele seja um cara extremamente bom, ele não acredita que ele poderia fazer isso. Por mais que, em termos de regra, existe essa possibilidade de adicionarmos sim uma penalidade de -4 e, enfim, devido a todas as questões mecânicas que a gente conhece do Savage, Wise, Benes e seja mais o que for convicção, poderia sim conseguir. Mas em termos de interpretação, aquela ação, o jogador, o personagem, se deparando com aquela situação, ele de fato não acredita que seria capaz de fazer isso, mas ele precisa fazer. Pô, legal. Então você faz, como se fosse assim, uma tabelinha, né? E ela tem quão frequente, quão usual aquele uso, né? Aquela ação. Eu achei interessante que você colocou essa ideia de impossível no -4, né? Que é uma outra coisa que eu penso às vezes, que por causa da explosão de dados e os bens e tudo mais, eu acho que no Savage Worlds, se a percepção de alguma coisa for impossível, sabe? Ou muito, muito difícil, eu acho que a saída é não deixar a pessoa testar, sabe? Porque você pode colocar quantas penalidades você quiser. Se aquela coisa não for possível, sabe? Impossível mesmo. Tem um impossível de jeito de dizer, né? É muito, muito difícil. Mas se realmente for impossível, eu acho que não é uma boa ideia o narrador dizer assim: você tá aí me enchendo o saco, você quer fazer, tá pedindo a penalidade, então vai, -8. Boa sorte aí. A pessoa vai tirar. Fácil, né? Porque aí só precisa 8, 9, 10, 11, 12. Quantas vezes você já veio mais de 12 num dado, uma jogada Savage Worlds, né? Tem um monte de vezes. Então eu acho que, eu acho que não... Porque se a gente pensar, tipo, o impossível, talvez, né? Porque,
Tipo, às vezes quem tá jogando sistema D20, né? Tipo um D&D da vida, né? Fala assim, não, é muito, muito difícil. Vamos ver se você realmente tem sorte. Joga aí e se você tiver um 20 natural, você consegue, né? Se você olhar nas probabilidades, Savage Worlds, o -8 tá mais fácil que esse É, 20. mas eu acho que dentro do universo dos impossíveis, Daniel, existem alguns impossíveis que são mais impossíveis do que outros impossíveis. Olha só, Entende? olha só. Viu aí? Então, olha só. Então, eu acho que cabe também ao jogador, ao narrador, ter esse equilíbrio de entender, bem, isso é impossível porque não faz sentido, ou isso é impossível porque realmente é muito pequeno a probabilidade, entende? A ideia da coisa. É mais ou menos essa ideia, assim, que eu gosto de levar. Existem certas atitudes malucas dos jogadores que eles estão inflamados por um espírito ali de entusiasmo do jogo, que eles querem propor coisas realmente que não fazem sentido perante até questões da mecânica física mesmo, né? Da mecânica da física do universo. Esses são impossíveis você falar que não pode, saca? Ou da narrativa, né? Porque da narrativa e da ficção, né? Porque o que acontece no nosso universo não tem que influenciar o nosso RPG, né? Mas a ficção que a gente tá querendo criar tem. Dentro desse universo ficcional, ainda assim existem regras que permeiam e que fazem isso acontecer, né? Então, se o personagem ele inventa, ele quer fazer coisas que realmente não fazem sentido para esse aspecto, aí eu realmente falo, não, isso não dá, né? Isso realmente não dá. Mas se é um impossível frente a uma dificuldade absurda, ainda assim eu deixaria ele fazer essa jogada, sabe? É como eu vejo. A gente, além disso, Daniel, eu acho que outros pontos interessantes, assim, e como é que você, no caso, Daniel, como você aplica? Me dê um exemplo, assim, na tua experiência de narrador, como que você aplica esses modificadores, assim? Como é que tu faz esse manejo desses modificadores positivos, negativos, na tua experiência de narração, assim? Sim, sim. Eu gosto de trabalhar com -2 e -4. Então Hum, eu acho que a minha tabelinha de dificuldade seja mais dura que a sua. Então, eu gostei da forma que você colocou suas penalidades. A minha, se for uma coisa que tipo, o personagem vai fazer alguma coisa e eu não penso da forma que você falou, sabe? Se é uma coisa frequente ou não, o uso da perícia. Eu penso na situação, no ambiente. Pensa assim, o ambiente está propício para aquela ação, sim ou não, sabe? Se tem coisas no ambiente para dificultar aquela ação, aí eu vou colocar uma penalidade. E eu acredito que quando eu coloco uma penalidade, eu já vou pro -2. entendo. E aí, se for bastante difícil, eu vou pro -4. Mas na minha cabeça, -4 não é do nível que você falou de impossível. Entendi. A ideia do -4 que eu coloco como impossível é para gerar na ideia do Savage é que coisas impossíveis acontecem. Aquelas ações cinematográficas tão chocantes daquele impossível acontecendo que dá aquela explosão e o cara pula de dentro da explosão. Aquilo é uma coisa bem fantástica, né? Apesar de ser improvável, é um improvável que ainda tem chance de acontecer. É mais ou menos essa ideia. Quer dizer, Daniel, que na sua observação de dificuldades dentro de uma narrativa, você costuma não utilizar o -1 porque você entende que esse -1 e esse 0 são muito próximos? Ou você simplesmente, por uma questão de acelerar a narração, você considera de que essa variação é muito discreta para poder gerar necessariamente um modificador? Eu acho que eu não parei muito para pensar sobre isso, sabe? Porque o -1 ele não é igual ao 4 normal de forma nenhuma, né? -1 ele faz um impacto bastante alto, como +1 também, né? +1 no Savage Worlds ele faz um impacto grande. +2 ainda mais, o -2 também faz um impacto grande. Só que eu vou dizer para você, eu acho que eu deveria pensar mais sobre esse -1 aí. Eu acho que eu deveria usar mais o -1 e -2 ao invés de -2 e -4, viu? Acho que essa conversa tá me fazendo refletir e ver que talvez eu esteja pedindo demais dos meus jogadores. Porque é verdade, o -1,
causa um impacto, né? Tanto que, por exemplo, tem regras do livro mesmo, né? Que tem situações que o livro fala assim, se você não tiver o equipamento adequado, a penalidade é -1. Né? Aparecem algumas vezes aqui, né? Aparece, por exemplo, kit de primeiros socorros. A ausência do kit de primeiros socorros causa uma penalidade de -1. E eu te confesso, Daniel, que quando eu observo essa regra, eu acho muito pouco. Eu acho pouco. Cara, como é que tu vai curar um cara que tá machucado, com a perna quebrada, sem nada, e isso, sem um equipamento, sem um kit de primeiros socorros, e você vai gerar uma penalidade de 1. Só que aí, Daniel, a gente precisa lembrar daquela ideia. O Savage tem a pegada cinematográfica. Ele quer te passar a impressão que mesmo sem aquele equipamento, tu vai pegar um pedaço de tecido ali, enrolar na perna do cara, pegar um pedaço de planta ali, esmagar ali no ferimento e dar uma improvisada na coisa. Entende? Se a gente não se esquecer dessa proposta do Savage, é compreensível sim, de que porque a falta de um kit de primeiros socorros dá uma penalidade de -1, entende? Sim. Apenas. Sim. -1 apenas. Agora, quer ver uma coisa que eu acho interessante, né? A gente tá falando dessa coisa do -1, né? Da penalidade de não ter o kit de primeiros socorros. Mas tem umas outras tabelas de penalidade que eu já acho bastante duras, que é a penalidade de cobertura. Quando você atira num alvo, eu acho a penalidade de cobertura bastante dura, né? Ela fala assim, olha, cobertura leve, 1/4, 25% do alvo está encoberto. -2, não tem -1, já vai direto pro -2. Né? 50% do alvo encoberto, então 50% de uma pessoa, tipo, a pessoa tá na frente de um carro, né? Atrás de um carro, né? Mas não ali, atrás de um capô, assim, né? E tá a cintura para baixo da pessoa tá encoberta. Ela só tem metade de cima, né? 50%. -4. Entendo. Eu vejo, Daniel, eu interpreto essas penalidades sobre duas óticas. Primeiro, é uma forma de contrabalancear a ideia de que armas de fogo são muito mortais em Savage. A dificuldade de uma arma de fogo no Savage para acertar, para a galera que não relembra exatamente da regra, existe um número padrão que é 4, né? Então eles consideram valores como aparar, por exemplo. Então, e outra, penalidades por distâncias, eu não sei na sua vida de narrador como que você vê isso, são muito raras de ser aplicadas, porque as distâncias de arma de fogo são absurdas em Savage. Inclusive, eu até não gosto de utilizar a regra oficial de distância de arma de fogo, e utilizo uma que eu peguei, eu acho, no site Carta Selvagem, ou foi no antigo Savage Cast, que é a utilização de zonas de combate, que aí essas distâncias de arma de fogo elas se tornam um pouco mais relativas, não simplesmente contar quadrados. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas, tendo em vista essa facilidade de as armas de fogo acertarem, as coberturas são uma forma de contrabalancear isso. E outra, novamente, gerar aquele efeito cinematográfico de trocação de tiro. Pá, que pega na parede, pega no carro e passa de raspão em você e tal. Aquele sensação de troca de tiros de um tiroteio, sabe? Colocando isso em vista, até dá pra entender, sabe? A ideia de que porque as penalidades são tão severas assim, ao meu ver, claro. Sim. Não, você tá certo. É que tem uma outra parte também que é da cobertura virar armadura, né? Que dependendo do obstáculo que você tá na frente, né? Pode passar do obstáculo e ainda causar certo dano, né? Se não me engano, com escudos, né? Que rola isso? Olha, ele fala aqui que às vezes o poder, né? O dano do tiro, do ataque, ele pode passar o obstáculo, né? Então se você tá atrás de uma porta de alumínio aqui, ó. Porta de alumínio de um carro, certo? Aí você tá com cobertura média, então é -4 no seu tiro. Mas se você tirar 4 ou mais, então você acertaria aquele tiro se não fosse a cobertura, você acerta o obstáculo na frente da pessoa. E aí a porta de alumínio dá +2 de resistência, né? +2 de armadura. Eu te confesso que eu usei isso pouquíssimas vezes, viu? Essa ideia de ter que calcular ainda o dano em cima da cobertura, quando são coisas muito específicas,
frágeis e que já tem claro que são coisas frágeis, eu até aplicaria. Mas olha que interessante, se eu não me engano, lá no Compêndio de Superpoderes, tem poderes que o personagem utiliza apenas uma ação. Por exemplo, ele ignora todas as ações de múltipla ação que ele tenha, e ele dá, por exemplo, um soco na qual ele ignora essa resistência do material, para dar aquela ideia de que o cara deu um soco e atravessou a parede e acertou o cara do outro lado, sabe? Tenho quase certeza que existe sim esse poder lá no compêndio de ficção científica. Daniel, eu queria dar um pulo um pouquinho mais dentro dessa ideia dos modificadores positivos e negativos que você colocou, e eu queria ver o seguinte contigo. Como é que você faz esse manejo de modificadores negativos que anulam modificadores positivos da ação? Você faz essa mediação de uma forma mais instintiva, mais natural? Você cria dentro de você uma pequena tabela de pontos negativos e positivos e faz essa somatória? Como é que tu utiliza isso? Né? A priori, pode ser bastante complexo se você quiser levar essas coisas muito, muito ao pé da letra, não, peraí, ele tem um olho cibernético que dá um bônus de visão para a situação, porém está à noite, mas esse olho também tem capacidade de enxergar na noite, mas o alvo está distante, né? Então como é que você faria esse tipo de gestão de positivos e negativos? Esse exemplo que você deu, acho que não é tão complicado, né? Ah, sim, não, Porque esse exemplo que você deu, ele envolve coisas que têm tabelas ou têm valores já estabelecidos. Então, acho que esse é o caso 1, né? Esse é o primeiro caso, eu acho, né? É o caso que já tem valores estabelecidos. Então, aí, por exemplo, você falou escuridão. Tem a tabela de iluminação que a gente pode pegar o valor, né? Aí o personagem tem um olho biônico e na ficha do personagem vai dizer perfeito. Tanto mais 2 na percepção, né? E aí a gente soma e diminui. Nesse caso, vai dar trabalho olhar? Vai. Eu vou querer olhar enquanto eu estiver narrando? Não vou querer olhar. Eu vou acabar não fazendo essa tabela que você está falando. E eu acho que eu vou acabar pensando se a somatória do acontecimento, né? O equipamento, mais o ambiente, mais o tipo da ação, se tá parecendo que tá fácil, médio ou difícil. Mas eu não vou fazer uma tabela. Eu acho que o jogador, usando esse exemplo aí do olho cibernético, de um cybertech, né, de olhos aí, eu acho que o jogador, e eu sempre falo isso para todo jogador das minhas onde eu narro, você precisa saber o que seu personagem faz. Se você comprou olhos cibernéticos, anote na sua ficha para você saber sobre isso, sabe? Então, antes de tudo, ele tem que ter essas informações colocadas lá, né? Mas olha só, Daniel, onde eu tenho dificuldade de observar esse tipo de soma e subtração de modificadores, e eu não sei se você tem a mesma, na hora que eu vou fazer encontros rápidos. Então, por exemplo, existe um combate ali e eu quero resolver esse combate com encontro rápido. E aí o jogador descreve a ação dele, né? Então, eu fiquei atrás do poste e comecei a atirar nos caras, e aí cada um dos outros companheiros foi circundando aquela situação para pegar eles, e aí eu faço uma ponderação. Bem, você tá atacando à distância, eu te consideraria um bônus de +1, mas os caras estão ali utilizando umas colete à prova de bala de última geração, então é complexo, né, fazer esse tipo de mediação, e até onde eu lembro, no livro não existe uma coisa muito definida para isso, né? Não, fica muito solta pro narrador, né? E para deixar a coisa ainda mais complicada com o encontro rápido e a tarefa dramática, é que às vezes o jogador vai ter uma vantagem, né? Um aprimoramento ali, que poderia ter sido utilizado se fosse um combate normal, né? Mas como tá fazendo um encontro rápido, não tem como colocar ele diretamente. Então tem que levar isso aí em conta também, né? É muito difícil, é muito difícil. E no encontro rápido, eu tenho uma coisa que é o momento que os personagens podem fazer, os jogadores, né? Podem narrar ações inusitadas, sabe? Então, eu acho que é legal dar um incentivo para o jogador pensar numa solução divertida, criativa e diferente para o problema, né? E aí eu tenho um pouco de
receio de colocar penalidades altas quando o personagem tá fazendo uma coisa criativa, sabe? E acaba parecendo que você tá dando reforço positivo para as ações mais, tipo, entre aspas, chatas, sabe? Tipo, não sei se eu tô me explicando direito aqui. Eu entendo, eu entendi sim. Porque a ideia também do encontro rápido quer dizer, dependendo da forma que você pode ver, é que ele de fato seja um encontro mais leve, né? Em que isso não queira minar tão agressivamente assim o jogador, visto que ele vai ter desafios mais mais robustos pela frente, mas você colocou essa situação do encontro rápido como uma brecha narrativa para chegar também a esse caminho, né? Pode-se observar também o encontro rápido como um encontro que não tenha tanta, necessariamente, um grau de dificuldade muito grande. É uma possibilidade de se observar. Mas eu acho interessante no encontro rápido, principalmente envolvendo o combate, Daniel, é que você chegue com uma complicação de um combate rápido, já predisposto. E o jogador, frente à narração dele, precisa narrar e descrever qual a forma que ele iria sobrepujar isso, né? Então, por exemplo, eu digo num encontro rápido que são 3 caras gigantes, assim, enormes, de 2 metros, extremamente fortes, corpulentos, assim, de um nível absurdo e até não natural, começam a andar furiosamente na direção dos jogadores e eles vão fazer um estrago se eles chegarem perto e eles são fortes. O que eu quero com o jogador que ele pense é que num combate franco corpo a corpo eles terão penalidades por isso. Então elabore para mim uma descrição de o que você faria para poder sobrepujar esse desafio. O que não é tão complicado. Eu vou atacar eles à distância. Eu vou começar a insultá-los à distância. Vou tentar trocar uma ideia, sabe? Então você já propõe para o jogador que ele crie uma forma de neutralizar essa penalidade que está sendo aplicada, sabe? Sim, sim. Que é onde vem a criatividade, né? É isso aí. Legal, é. Só que tem uma coisa que é importante lembrar, que eu acho interessante, do encontro rápido, é que se ele for um combate, por exemplo, vale a pena ser um encontro rápido perigoso. E o encontro rápido perigoso, ele é capaz de causar mais ferimentos do que talvez o combate inteiro. Porque se você tem um olho de cobra, um erro crítico, por exemplo, você não vai poder fazer nada, né? Não tem bene, não tem nada. Foi a má sorte que você rolou um erro crítico ali. E o erro crítico pode causar um D4 de ferimentos. É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. E é interessante que o encontro rápido, perigoso, ele foi feito de uma forma assim tão prática e narrativa que ele ignora a resistência do personagem. Exatamente. Né? Então, pode ser o Conan, assim, né? Meu personagem é o Conan, tal, ele é o maior resistente, nada passa por ele, foi fazer um encontro rápido perigoso, tirou o olho de cobra, vai levar 3 ferimentos. Mas eu sou o Conan, minha resistência é 18, você tá levando 3 ferimentos porque é um encontro rápido. É isso mesmo. O que leva à ideia de que o encontro rápido perigoso deveria ser infrequente também. Né? Aí entra naquela ideia de que eu falei contigo agora há pouco. Nem sempre o encontro rápido precisa ter um quê de leveza também. Vai ter encontros rápidos que serão de fato complicados e difíceis. E falando de alternativas de encontro, eu já acho, por exemplo, uma tarefa dramática, Daniel, complicado de dar negativo, sabia? Porque eu acho que a tarefa dramática por si só ela já é uma complicação tremenda pro jogador. Primeiro, ele precisa acumular uma quantidade de marcadores para o sucesso. E isso aí você pode ter D10, meu chapa, dentro da característica que você pode sair de uma jogada sem conseguir nenhuma e te lascar lá na frente, porque você não vai conseguir marcadores suficientes para aquela tarefa, né? Do nível de complexidade dela, né? Que podem ser aí, se eu não me engano, 3, 6 ou 9 marcadores? Não. 4, 6 ou 8 marcadores, dependendo do tipo da tarefa dramática. E, para completar, tirando um pause, o cara já toma uma dificuldade de -2. E o resultado dessa falha já é uma complicação tremenda. Então, em geral, eu não costumo colocar penalidades, não, em tarefas dramáticas, sabe? Eu acho que o joguinho que a gente teve gravado aí não teve penalidades, né, a mais. Eu não lembro de ter colocado penalidades a mais. Você teve uma sorte que apareceu carta de paus, umas 2, 3, uma atrás da outra. Foi, é verdade. Então já colocou
negativos. Mas eu tô vendo, faz sentido o que você tá falando, né? Mas é uma perspectiva interessante, né? Porque a tarefa dramática, ela pode interagir com o que a gente tinha falado antes de penalidades por causa de situação, ou penalidades porque é um uso raro, Faz né? total sentido. Ela pode interagir com aquilo, né? Especialmente quando o jogador define que vai contribuir para a tarefa dramática fazendo uma coisa inusitada. Sim. É claro que existem penalidades intrínsecas ali dessa tarefa dramática e não tem como correr. Se o cara tá com ferimento, tá com fadiga, desculpa. Eu não posso. Não existe o que eu possa fazer com relação a isso, sabe? E vão ter situações ali extremas onde que fica muito óbvio que não vai ser uma jogada muito comum, né? Eu acho que isso comba muito com a ideia, Daniel, e aí gostaria que você pudesse desenvolver um pouco mais, que é a ideia de querer balancear esses marcadores, essas penalidades. Você lá no fundo, entre nós aqui, não tem ninguém observando a gente, não tem ninguém escutando. Seja sincero comigo, fala baixinho aqui. Tu fica tentado a ver o cara com a -2 ali e tu dá um miguezinho de alguma forma pra poder facilitar o cara? Fala entre nós aí, Daniel. Então. Pois é, então. Foi isso que eu falei ali no começo mesmo do podcast, né? É da onde vem essas penalidades e a gente não é uma máquina, né? Não é um computador. E vou colocar ainda, deixar a situação que você falou ainda mais complicada, né? Vamos voltar porque você falou. Você vê o personagem ali já com -2 de ferimento. E aí você vai dar aquele migué, dependendo de quantos bienes ele tem, né? Que a gente nem começou a falar de bene aqui, né? Pior, é verdade. Outro ponto aí colocado, viu? Certo? Porque você tem 2 de ferimento, mas o jogador tá ali guardando bene e tem uma pilha de 5 benes. Aí você ignora os benes e vai dar aquele migué independente de quantos benes o jogador tem. Ou você leva em conta os benes e fala assim, olha, você tá com -2, mas você tá com uma pilha de bene. E aí, né? Mas para responder sua pergunta que você fez aqui, né? O que você faz, o que você não faz? Olha, depende de como o jogador tá se divertindo. Minha percepção de como o jogador tá se divertindo, sabe? Então, por exemplo, você tem mesa, você tem jogador que participa mais, jogador que participa menos. E aí, aquele jogador que tá participando menos, ele teve uma vontade de fazer uma coisa, ele já tá várias, cenas sem fazer nada. E aí ele vai fazer uma coisa, e aí você, poxa, você tá fazendo uma coisa difícil, até porque o jogador não tá entendendo muito o que tá acontecendo. Aí já tem uma penalidade. Aí eu dou uma relevada. Entendi. De alguma forma, tu cria um modificador positivo ali pra contrabalancear a situação, é isso? E dou menos penalidade, sabe? Eu acho que para eu ser mais sincero possível para responder sua pergunta, eu acho que é mais a pessoa do que o jogo. Porque tem pessoa que não se importa de estar falhando. Eu não me importo muito de estar falhando, né? A gente tá jogando Deadlands e meu personagem perdeu o braço. Caramba! Aí ficou todo mundo assim, não, eu vou aumentar a minha característica para fazer uma cura milagrosa aqui e consertar os braços. Aí eu falei, não, gente, tá tudo bem. Eu vou me divertir pra caramba sem esse braço. E o braço direito. Então, o braço que eu tenho é o esquerdo. Então, qualquer coisa que eu tenho que fazer de destreza, alguma coisa assim, tá com -2, porque é mão não destra, né? Eu tô me divertindo loucuras. Porque toda vez que eu consigo fazer alguma coisa, é fantástico, entendeu? Então eu não me importo, mas tem gente que se importa. Entendo. Eu não sei se de repente uma reflexão que eu tenho sobre esse assunto não iria sair muito do nosso tema, mas eu acho que o importante antes de notar essas questões, Daniel, é perceber o seguinte, e acho que muitas vezes nós não conversamos de forma franca com os jogadores sobre isso. O que eu quero com a minha história? Eu quero contar uma história interessante? Ou eu quero fazer com que os personagens sejam protagonistas de um filme onde no final tudo acaba bem? Não existe resposta certa para isso, né? Eu, como narrador, te confesso que eu prefiro contar uma história dramática, interessante, que mesmo assim seja trágica, do que necessariamente de que os jogadores se deem bem. Eu sei que para falar isso para um jogador é cruel, porque ele depositou nesse personagem dele expectativas,
ideias de grandeza, de que ele vai se tornar poderoso e de que ele vai enfrentar situações que, graças a ele ter se tornado poderoso, agora são fáceis, e ele quer ter esse gostinho de que aquilo agora é fácil porque ele se tornou poderoso, e de que ele vai enfrentar situações épicas, né? E aí é complicado, porque se a gente considera como essa primeira situação que eu te falei, onde eu quero contar uma história impactante e dramática, onde não necessariamente os jogadores se deem bem, eu vou chegar pro cara e falar assim, cara, tu tá ferido e esse tipo de jogada tua tem uma penalidade de 2, bicho. Tá brabo, a tua vida tá difícil. Tu vai bolar alguma coisa diferente pra poder sair dessa situação, tu vai encarar essas penalidades de -4 mesmo, tu vai criar uma estratégia onde você consiga se esquivar de uma dessas penalidades, ou teu personagem vai encarar essa situação aqui mesmo sabendo que ele pode se dar mal, e aí a gente curte essa parada, né? Se o jogador estiver disposto, ele vai errar e falhar e talvez morrer de uma forma porque ele comprou uma história. O outro não, né? O outro ele vai ficar incomodadíssimo com essa situação, né? De jogar dados e estar perdendo ali e tal. Eu te confesso que em mesas, assim, eu já encontrei uns 2 jogadores que realmente sentiam na pele, com muita dor, assim, o personagem falhar numa jogada desse tipo, sabe? E aí é isso. Que tipo de história queremos contar, né? É uma coisa que precisa ser dita já no começo, né? Na sessão 0. Porque da forma que você falou, são histórias diferentes, né? Porque se você tá jogando uma história que é mais no drama, as coisas são difíceis, o mundo é opressor, mesmo que se o personagem, para não falar o jogador, né? Mesmo se o personagem for bem sucedido em todas as jogadas, não vai chegar nesse nível a subir, ser mais poderoso que a gente espera de uma fantasia épica, né? E às vezes, olha, você tá completamente certo em fazer isso, porque às vezes a gente não consegue comunicar muito bem pro jogador e vice-versa, né? Porque somos todos jogadores, né? Estamos É todos verdade. juntos. A gente fez essa comunicação não tão eficiente sobre qual jogo queremos jogar. Perfeito. E tem outro ponto, Daniel, que eu gostaria, pra gente não se estender ainda mais sobre esse ponto aqui de balancear as penalidades e positivos e negativos, é o seguinte: existe um ponto negativo desse que você descreveu, de eu dar uma amenizada no jogador, que é o seguinte: quando um jogador ganha um bônus em uma jogada, e esse bônus dessa jogada vem das escolhas corretas e das decisões que ele fez, é muito dopaminérgico essa sensação de rolar dados quando você, que massa, mano, eu tô jogando isso aqui com bônus porque eu fiz uma atitude correta que gerou isso pra mim. E o cara que tomou um negativo numa penalidade, aquela penalidade provavelmente vem de escolhas incorretas ou fracassadas de jogadas que o jogador fez, e ele vai ter uma penalidade com isso. Quando eu equalizo isso, talvez eu tiro um pouco da graça do jogador que gostou de ser estrategista e de fazer decisões corretas, sabe? E ao mesmo tempo, eu tiro aquele medo e aquela tensão que o jogador que tem um negativo sente. Porque ele pode pensar assim, cara, não importa exatamente que tipo de escolhas eu faça, no final das contas tudo vai acabar bem, né? Então, eu acho que também são pontos interessantes para a gente poder analisar, sabe? Te confesso que é complicado fazer esse manejo dessas duas coisas. É uma das partes mais complicadas de narrar Savage Worlds, na minha opinião, sabe? Porque você tem outros sistemas que isso não é uma conversa, né? Você tem sistemas tipo, por exemplo, PBTA, né? Powered by the Apocalypse, né? E aí tem vários jogos de PBTA, né? E um que eu gosto bastante é o Masks, que é de super-heróis, né? E você não faz esse balanço de penalidades, né? E ele deixa o jogo muito mais leve na perspectiva do narrador, eu acho. Entendo. Porque você fala, você vai fazer, então faça um teste. É isso. O jogador só tem que decidir isso. Desculpa, o narrador só tem que decidir isso, né? Faça um teste. No Savage Worlds tem faça um teste, mas também vão pensar se é positivo, se é negativo, né? E para puxar essa conversa que você estava tendo, né? Que a gente tá tendo aqui, pensando no jogador e como que o jogador tá se sentindo, né? Eu acho que tem um outro aspecto do Savage Worlds que é o Benny, né? Que ele
totalmente influencia a dificuldade das coisas, né? Se você tá jogando em uma mesa que você recebe mais bens, a real dificuldade das suas ações ela é menor do que se você tivesse numa mesa em que não se dá bens, né? O que eu acho uma das coisas mais chatas do mundo é jogar uma sessão inteira e não receber um bem, eu fico chateado, vou dizer. A gente já entrou nessa conversa em outros momentos e você é um jogador da mão solta mesmo, do seu narrador da mão solta. Só que aí, sabe, aquela historinha que a gente fez junto, né? Você chegou a ficar sem Benny no final ali, na cena final. E eu tava lascando penalidade. Porque ali meu objetivo é o seguinte, né? É o personagem contra o ambiente. A sua dificuldade é o ambiente. E minha ferramenta é a penalidade. Perfeito. Então eu vou lascar a penalidade. E no fim você falhou, que foi muito, né? Falei muito, mano. Só que eu acho que você ganhou uns 3 bens naquela hora, ou não? Sim, errado. eu lembro que eu ganhei mais ou menos isso, por volta de uns 3 bens mesmo. Mas você ainda estava sentindo a dificuldade do jogo, né? Sim, mas é aquele negócio, foi a questão da aleatoriedade dos dados mesmo, sabe? Essa que foi a questão. Mas aí, Daniel, você é o narrador da mão solta, né? Eu já sou o contrário. Eu sou um narrador de mão fechada para Benny. Mas olha só, entenda a minha posição. Eu acho o Benny uma moeda fantástica dentro do Savage e é muito interessante a ideia das possibilidades incríveis que o Benny dá. Mas, mesmo eu sendo um narrador de mão fechada, eu quero dar ao jogador todas as oportunidades possíveis para ele conseguir um Benny. O que eu quero dizer com isso? Se você chega para mim e interpreta uma complicação de uma forma genial, que trouxe uma ideia de uma cena diferente, uma complicação que deu uma mudada no meu script, ou uma complicação que, em termos numéricos, te causa uma penalidade tranquila, eu vou te passar um Benny, entende? Se você utilizou algum outro recurso narrativo muito interessante, ideias massas durante o seu jogo, interpretação propriamente dita fantástica, eu vou te abençoar com o Benny, sabe? A ideia é isso. Eu quero que o jogador não ache de que basta ele simplesmente jogar neutro na situação e ele terá um Benny, entende? Eu quero que ele veja essa moeda como um prêmio para um incremento que ele acrescente na minha história, na nossa história, na verdade, sabe? Eu vou te dar o exemplo seguinte. Eu estava narrando uma aventura de Ravenloft e os jogadores, eles avistaram uma caverna e um elfo que chegou na situação lá, chegou e explicou para eles que provavelmente ali era um habitat de uma velha que tinha sido corrompida pelas forças negras de Ravenloft. E que ele ia auxiliar os jogadores a entrar naquele buraco, naquela caverna, mas ele precisava de um instante, porque no outro dia reforços chegariam para auxiliá-los. Um personagem do grupo, que era um Halfling, tinha a complicação curioso. E à noite, mano, ele não esperou ninguém, ele foi lá pra olhar no buraco, saca? E nessa entrada do buraco eu pensei, pronto, mano, ele foi puxado pra dentro da caverna por uma força. Toma um Benny, mano, porque é interessantíssimo. Mudou completamente a ideia da parada e ele interpretou a complicação dele, entende? Então veja que interessante essa ideia de ganhar um Benny e atuar diretamente sobre a história, sabe? Pô, legal, cara. Foi muito legal essa história que você contou. E. Agora você também tá me fazendo pensar sobre os Bennies aqui. Eu acho que. Eu, obviamente, daria um Benny nessa situação que você falou. Só que eu acabo também dando Benny quando a pessoa interpreta parte do personagem. Boa. Quando faz uma piada, eu dou Benny também. Quando me lembra de uma regra que eu esqueci. Entendi. Meta jogos aí. Quando eu vejo que o jogador fez anotação e tá lembrando das coisas, Benny, eu vou dando Benny, cara. Eu vou Benny. Só que, como a gente já joga bastante junto, as pessoas que eu jogo, elas queimam os Benny na hora. Queimam os Benny, vão e vão. Chega e vão. Assim,
tudo queimado. Quando chega no combate, tem 1 ou 2 Bane. Nunca mais do que isso. E eu acabo, por exemplo, falando sobre dificuldade, eu faço isso. Se eu vejo que a maioria das pessoas estão sem Bane no combate e a coisa tá ficando muito feia, eu dou um Bane pra aumentar a moral, assim. Entendi. Olha só, o que eu pediria dos jogadores numa situação dessa, cara? Em termos de meta-jogo, primeiro, né? Olha, a gente tem poucos bens, a gente vai para um combate, a gente vai se lascar. O que eu espero do personagem? Eu acho que nós estamos muito fadigados e sem muita estratégia para aquele combate. Eu acho que a gente deveria pensar em outra estratégia antes da gente ir para esse combate propriamente dito. Esse pensar outra estratégia é a oportunidade de ganhar um bem, entende? É como eu viria isso. Tá certo. E é interessante, né, essa conversa, porque o Bane ele cria essa cultura dentro do Savage Worlds, né? Estamos jogando o mesmo jogo, mas tem um Savage Worlds diferente em cada casa, né? Se você pensar nesse Bane, né? Porque o Bane afeta tanta coisa, né? Ele deixa o jogador introduzir alguma coisa na narrativa, né? Sei lá, um frasco de alguma coisa, né? Teve uma vez que eu tava ouvindo uma mesa gravada, né? E o jogador falou assim: posso gastar um Bane pra ter um frasco de vidro pra colocar a fada dentro? Aí o narrador falou: pode, né? Então é uma coisa que realmente mudou a narrativa, né? O gasto do Bane. Bacana, muito bom, muito bom. E aí tem rolagem, tem tanta coisa, absorção de dano, que como o tema é sobre dificuldade, né? Pode fazer o jogo mais ou menos difícil, né? E pode fazer certos aprimoramentos, certas vantagens serem mais ou menos interessantes. Então, por exemplo, na minha mesa, comprar sorte é gastar ponto à toa. Entendi. Na sua mesa, comprar sorte, né? E sorte aqui é a vantagem que deixa o jogador começar com Bane a mais, é essencial. É uma sorte, realmente é uma sorte. É verdade, tem razão. E tem outra que a gente esqueceu também, que são essas pequenas variações da utilização de bens de acordo com alguns cenários, né? Se eu não me engano, lá no Oeste Estranho, o antecedente do condenado, se eu não me engano, ele ativa, é mascate, eu não lembro. Eu lembro que algum antecedente arcano, não sei se é antecedente arcano ou alguma vantagem específica que compra quase que uma classe, que lógico, esse termo não existe, mas que o cara gasta um bene para ele utilizar um poder de fogo absurdo lá, uma parada, fogo, alguma coisa relacionada a chamas, um poder absurdo lá, tá? Não lembro exatamente, mas tem isso, né? Ainda tem essas pequenas variações aí da utilização de benes. Então é isso, Daniel, eu acho que é muito massa, como a gente viu, é bastante complexo e ao mesmo tempo nos dá muita liberdade a manejar os modificadores positivos e negativos dentro do Savage. E acho que seria muito interessante a gente falar no futuro de como manejar também a dificuldade do jogo, muito além do que modificadores, mas modificar a dificuldade de um combate, por exemplo. Isso é uma coisa extremamente complexa e também muito divertida da gente comentar isso, né? Porque existem várias coisas aí que podem interferir no combate para tornar ele mais difícil. É o tamanho da criatura, é simplesmente a quantidade de dados que eles têm, que essa criatura tem ali em lutar, é o nível de aparar, resistência, armadura da criatura, é a quantidade de criaturas, é o nível do personagem, eles são novatos, experientes, enfim, são um monte de coisas aí que a gente pode trocar uma ideia ainda para manejar essa dificuldade desse combate, né? Sim, e vale a pena falar um outro episódio, com certeza. Porque é o outro aspecto da narração, né? A dificuldade no combate. E ela envolve muitas regras e muitas características, né? Na maioria dos RPGs é onde as regras começam a ficar complicadas, né? Do combate, né? Acho que uma coisa que seria legal pra gente falar aqui antes de terminar, Romulo, seria conversar um pouco com os narradores, né? E se você tá começando a narrar, né? Tá começando a ser o narrador de Savage Worlds, é um sistema novo pra você, né? Talvez parte da nossa conversa tenha deixado você um pouco preocupado, né? Poxa, é difícil, tem que pensar nisso, pensar aquilo.
Mas o que acontece, eu acho, é que cada um, né, de nós encontramos um sisteminha que funciona pra gente, né? Então eu apresentei o meu aqui, que pelo jeito é o mais difícil, né? Que é -2 e -4. Só que ao longo da nossa conversa, eu e o Rômulo aqui, a gente descobriu que eu uso esses dificuldades já de -2 e -4, só que eu dou BN pra caramba. O Rômulo, né? Você descreveu pra gente uma tabela mais que você pensou mais do que eu, né? Você tem uma coisa mais bem estruturada, só que menos bens, né? Sim, é verdade. Eu acho que você passa uma mensagem muito legal para esses narradores novos, Daniel, que é o seguinte: você vai encontrar os seus Savage Worlds também. Você vai encontrar dentro desse mundo de regras, de opiniões e de reflexões que a gente está vendo aqui, você vai encontrar na sua vida de narrador e também de jogador, porque você também está interferindo em como seu narrador vai agir. Quais são desses pontos você quer ser mais criterioso, quais você quer ser mais flexível, né? E é isso. Eu acho que seria massa também, Daniel, pedir pra galera que tá escutando a gente no YouTube, de repente, de compartilhar aí nos comentários como é que eles veem as suas questões de penalidade, né? O que eles acham do sistema de penalidades do Savage. E eu te confesso que quando eu voltei a jogar na RPG e eu vi a progressão das dificuldades do jogo, onde eu coloco de como eu estipulo as dificuldades do jogo, colocando os modificadores positivos e negativos e amplificando as sensações de sucesso com as ampliações, seriam a intensificação do sucesso da ação, muito mais simples do que RPGs mais antigos de que eu jogava, onde assim, determinada ação, 1 sucesso, você conseguiu isso, 2 sucessos, você conseguiu isso, 3 sucessos. Igual antigamente eu tinha, por exemplo, o Vampiro à Máscara, lá no 2ª edição que eu jogava, que tudo quanto era ação que você fazia tinha uma lista de 5 níveis de sucesso que era colocado ali pra você seguir, sabe? Quando eu vi no Savage, não, mano, você tem um sucesso ou tem uma ampliação, acabou. Exatamente. Sabe? O tanto que isso eu achei muito mais interessante, sabe? Então eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo vai encontrar o seu Savage Worlds, vai encontrar a sua forma de manejar tudo isso. E o livro, eu acho que ele já leva em conta, sabe? Porque tem mecânicas? Tem tabelas? Tem. Mas muitas das situações não vão estar nessas tabelas. Então você vai usar o seu próprio Savage Worlds. É isso mesmo. Acho que essa foi a frase do dia, Romulo. Você chegou nela. Você vai encontrar o seu Savage Worlds. Adorei. É a frase do dia. Caramba, hein? Foi criação sua. É isso aí, Daniel. Muito bem, muito, muito bom voltar a falar de Savage. Tomara que daqui a 2 semanas eu não esteja apenas falando de Savage, ok? Tomara que eu esteja jogando Savage, de fato, né? Eu vou fazer isso acontecer e eu vou vir aqui te falar como é que vai ser a coisa. Foi muito massa o episódio de hoje. Muito obrigado e valeu mesmo. Fantástico, Romulo. E é isso aí, pessoal. Novamente, a gente agradece a paciência de vocês e escutar até o final do episódio. E até a próxima.